Deixa eu ficar do lado da moça aqui. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado. Vocês acharam que vocês não iam ouvir tanto de machine learning hoje, né? No final, só a última apresentação falou. A gente vai falar, então, como colocar esses modelos em produção. Então, mais uma vez, muito obrigado. A ideia aqui é falar um pouco sobre entrega contínua aplicada a machine learning. E um pouquinho mais, um contexto para que vocês entendam por que essa é uma técnica que é bastante difícil de ser colocada em prática. Então, hoje nossa agenda ela vai ser mais ou menos isso. Nós vamos explicar como funciona um fluxo típico de ciência de dados que é inerente a um projeto de machine learning, quais são as principais características desses projetos, caracterizar a entrega contínua para a gente conseguir linkar tudo isso, mostrar quais são os problemas enfrentados e, por fim, apresentar essa técnica. Bom, antes eu precisava fazer uma pergunta muito importante. Chihuahua ou muffin? Bom, um fluxo típico de ciência de dados ele é baseado em 3 grandes blocos. O primeiro bloco ele é a parte de coleta de dados e extração de features. O que significa isso? Olhar para os nossos dados, entender como ele é, o que nós temos, quais são as features ou as categorias que a gente vai olhar. A segunda parte, então, é poder separar todos esses dados que a gente tem em conjuntos de treino e validação. Porque os nossos modelos, eles precisam ser treinados e testados. A gente precisa escolher qual o melhor modelo para aquelas métricas que a gente quer encontrar. É isso aí. Como são pessoas orientadas a dados, né, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês aqui trabalham em algum projeto de machine learning? Quantos de vocês ouviram falar de machine learning? Tá, agora eu estou mais feliz. Então, esse fluxo que a Adriana mostrou, ele é um fluxo super comum para as pessoas que não trabalham, tá? É um fluxo super comum de coletar as features e fazer todo esse processo. Só que como isso se encaixa, de uma forma experimental faz sentido, tá? Só que se a ideia for entregar esses modelos em produção e entregar valor em produção, considerando um projeto, tá? Como é que isso se encaixa? Ele se encaixa em algo que a gente pode chamar de ciclo de inteligência contínua. Tá? O que isso significa? Significa que, assim, ó, num ciclo desse tipo, tá, ele tem um primeiro passo, que é a aquisição desses dados, certo? Um segundo passo, que é armazenar eles, fazer uma limpeza, uma curadoria, porque esses dados costumam ter muito ruído em produção. Ruído, tem coisas que tu não está esperando nesse teu conjunto de dados. Então, se faz uma curadoria, uma limpeza, uma engenharia de features, tá? O segundo momento é entender os padrões presentes nesse teu dataset, algum forecasting e tal, para depois planejar e priorizar as tuas ações e definir as hipóteses. Sobre hipóteses a gente vai falar um pouco mais adiante, né? A partir disso, definidas as hipóteses e as tuas prioridades, criar o tão chamado, tão falado modelo de machine learning, criar o teu modelo e colocar em produção. Esse modelo ele vai gerar mais dados. E aí, com base nesses dados, o ciclo se fecha. Mais uma vez, aquisição e assim sucessivamente. Assim, é bem comum esse ciclo, considerando a explicação da Adriana anterior, é bem comum que esse ciclo costume tomar bastante tempo. Tá? Costume tomar semanas, tem casos que dura até um mês. Tá? Então, considerando isso... A gente queria apresentar para vocês quais são as principais características de um projeto de machine learning. Então, o projeto de machine learning ele é orientado a dados, afinal é assim que ele vai aprendendo. Então, existe uma forte dependência desse nosso software com os dados. Ele tem um maior número de artefatos. Num projeto de software tradicional, a gente tem alguns artefatos. Só que num projeto de machine learning acaba sendo um pouco mais. Por quê? Porque nós temos os nossos modelos que eles podem ter diversos parâmetros e hiperparâmetros. Eles podem usar datasets diferentes, dados extraídos de formas diferentes e transformados de forma diferente. Então, nós temos um maior número de artefatos.
nós temos papéis a mais no nosso time, no nosso processo. Aqui vai entrar algumas funções, como, por exemplo, as engenheiras de dados, as engenheiras de machine learning, cientistas de dados. Então, a gente acaba tendo um time mais diverso, além dos tradicionais engenheiros de software. E esse projeto é um projeto muito orientado a hipóteses. Então, ao que o negócio precisa, ao que o negócio quer olhar, o que a gente quer descobrir. E ele é cheio de incertezas, ele até tem um caráter científico. Teste de hipótese. Minha hipótese é aceita ou é rejeitada? Considerando essas características, a gente não pode esquecer que, embora sejamos apaixonadas por dados e pelos algoritmos e as coisas incríveis que eles fazem, essa parte dos algoritmos ele é somente uma caixinha no meio desse processo. Tá? Em torno desses algoritmos, desses modelos, existe todo um ecossistema de outras soluções que são necessárias e costumam ser altamente distribuídas. Tá? Então, machine learning é somente uma parte. Esse gráfico aqui nós extraímos desse paper do Hidden Technical Data in Machine Learning Systems, que fala não só dessa complexidade, mas também fala dessas dívidas técnicas presentes, que é algo importante e deve ser levado em consideração. Além desse contexto complexo, a entrega contínua é um problema difícil para projetos dessa natureza. Tá? A ideia aqui não é pedir para vocês lerem, tá? Eu sei que não dá para ler. Mas aqui é mostrar alguns trabalhos que vêm sendo publicados nos últimos anos, mostrando aquilo que eu falei em relação às dívidas técnicas presentes em projetos dessa natureza, como a dificuldade em fazer a governança desses artefatos para publicação em produção, a dificuldade de lidar com essa escala em produção também, e os próprios dados. Tá? O importante aqui, e o que todas essas publicações, pelo menos essas 4 que a gente está mostrando para vocês, têm em comum e acordam, é que, assim, apesar de ser um problema difícil, algumas coisas talvez até problemas abertos na academia, embora apesar disso, é importante levar em consideração e não simplesmente ignorar esse fato. Tá? É possível sim, mas é importante levar em consideração e aplicar essas técnicas, certo? Legal. Falando um pouco de entrega contínua, eu não vou chover no molhado, teve uma apresentação sensacional antes, mas entrega contínua é essa abordagem de engenharia de software que a gente consegue reduzir esse desperdício no meio do caminho. Tá? Os times produzem softwares em ciclos curtos, garantindo que o software seja confiável e que a gente consiga reproduzir, né? Consiga empacotar e reproduzir isso a qualquer momento. Tá? Que o time faz o commit para o repositório, assim por diante. Tá? Só que se a gente for tentar aplicar a entrega contínua, como nós conhecemos num universo de desenvolvimento de software, vamos enfrentar alguns problemas. Tentamos agrupar em mais ou menos umas 3 categorias aqui, que é a gestão de dados e artefatos, certo? Orquestração de infraestrutura, avaliação de performance e monitoramento dos experimentos. Gestão de dados e artefatos, como a Adriana falou, tem muitos artefatos. Eles variam muito em tamanho. Alguns modelos podem ter gigas de tamanho, eles podem ser múltiplos, 10, mais do que isso. A orquestração de infraestrutura, porque dependendo até mesmo do algoritmo que tu decida utilizar naquele momento, naquele teu experimento, necessite um ajuste de infraestrutura ou uma infraestrutura um pouco diferente. Certo? E avaliação de performance e monitoramento é porque nem sempre o último artefato gerado ele vai atingir a métrica de performance que tu espera. Talvez os anteriores, algum build anterior que vai ser o build candidato à produção. E os dados, lembra que eu falei dos dados em produção, que são importantes? Aqui eles são importantes a ponto de a gente levar em consideração, sim, os monitoramentos dos experimentos quando estão rodando em produção, até mesmo por questão de vieses. Né? Bom, então, entrega contínua para Machine Learning. Como enfrentar esses problemas? Né? Aqui no nosso Tech Radar, vocês já ouviram falar no nosso radar de tecnologia, nós trazemos essa técnica como uma técnica que vale a pena ser testada, com algum risco, mas que vale a pena ser testada. Então, ela é a Continuous Delivery for Machine Learning. O que ela consiste? Né? Ela consiste em enfrentar essas diferentes fontes de mudança que os projetos de Machine Learning têm.
Porque num projeto tradicional, nós vamos ter algumas fontes de mudança. Se a gente tem a nossa infraestrutura as a code, né? Cada vez que a gente muda a infraestrutura, fazemos um commit, ela é uma fonte de mudança. A nossa code base, num projeto tradicional, é uma super fonte de mudança. Só que no machine learning, nós temos os dados, que eles mudam constantemente. E nós temos também uma outra coisa que é muito importante, o monitoramento. Como que a gente vai entender um modelo viesado se a gente não está olhando para ele, né? Então, são muitas fontes de mudança que a gente tem que ficar de olho. Então, por exemplo, o que a gente precisaria ter numa stack, num projeto de machine learning? A primeira coisa é, os nossos dados, eles têm que estar disponíveis e acessíveis. Afinal, eles são a nossa fonte, nosso centro num projeto de machine learning. Aqui a gente vai trazer algumas sugestões, umas sugestões de ferramenta. São sugestões, nós gostaríamos de trazer super agnóstico, mas ainda não conseguimos. Então, aqui a gente tem algumas possibilidades. Vocês devem conhecer esses logozinhos aí, mas Google Cloud, S3. Controle de versão e repositório de artefatos. Por que é muito importante a gente ter controle de versão? Imagina que o nosso modelo está viesado. A gente teve um caso há pouco tempo da Microsoft, né? Que um dia nós tivemos um bot que ficou com comportamentos racistas. Como tirar ele em produção rápido e voltar para o que ele era antes? A gente precisa ter um controle de versão. Como voltar para os mesmos dados? Ou uma auditoria. Como fazer uma auditoria se a gente não consegue manejar nossos dados para isso? Então, a gente precisa ter esse controle de versão. E repositório de artefatos. O que pode nos ajudar? O Git e o DVC. Explicando bem rapidinho o que é o DVC, ele é um controle de versão para a ciência de dados. Ele é integrado ao Git e ele tem aquele nomezinho Git Porcelain, significa que ele é amigável ao usuário. E ele permite o gerenciamento de artefatos, como modelos e conjunto de dados. Então, a gente vai fazendo branches e, no fim, a gente consegue colocar o nosso modelo no Google Cloud ou até mesmo local. Mas a gente fica com aquele controle de versão. Alguma coisa a adicionar, Maida? Não, desculpa, eu estava lembrando alguns problemas que eu tive usando quando não tinha DVC. Gente, o mundo não é um moranguinho, mas... Foi mal, eu estou de volta agora, tá? Estou de volta. Então, continuando... Continuando, além do DVC, que é possível conseguir fazer versionamento desses dados e esses modelos com tamanhos diversos e grandes e tal, é importante ter ferramentas, ter formas para fazer a orquestração dessa entrega contínua que combine suas pipelines. Não que pipelines não existam em outros softwares, outros tipos de software que a gente costuma fazer, mas é que a orquestração desses pipelines, lembra que são sistemas diversos e são distribuídos, pode ser que essa orquestração exija deploy de jobs, exija deploy de outros tipos de sistema, então tua pipeline vai ser mais complexa. Então, o que a gente pode utilizar para esse tipo de orquestração? Por exemplo, uma ferramenta que suporte esses pipelines mais complexos, como o GoCD. E, em relação à infraestrutura, que a gente comentou, clouds como Google Cloud ou a própria AWS. Para isso, essa questão de pipelines, digamos, já como nossa infraestrutura ela vai alterar, ela vai mudar, e pode mudar até mesmo durante o desenvolvimento por alguns ajustes que precisam ser feitos. Uma sugestão é, claro, utilizando a infraestrutura como código e utilizar containers, tá? Em onde tu pode utilizar eles para embedar os teus artefatos, seja até mesmo os modelos, e utilizar a cloud, né? Conseguir colocar esses containers em produção e escalar conforme a necessidade. Bom, continuando. A respeito da avaliação de performance dos nossos modelos, que é o que vai fazer com que a gente faça os modelos em produção, tuning, etc. Nós temos o MLflow. E, para observabilidade e monitoramento desses modelos, nós temos uma stack de ferramentas que, juntas, elas podem nos trazer informações e, também, informações visuais. Vou falar um pouquinho sobre o MLflow.
O MLflow ele é open source e ele gerencia o ciclo de vida de um projeto de machine learning. O que significa isso? No momento que eu coloco o modelo para rodar, eu consigo descobrir quanto tempo ele demora. Ele pode demorar dias, né, às vezes. Então, às vezes. Tomara que não, mas quais os melhores hiperparâmetros para esse modelo? Como que, a partir das métricas que um cientista de dados ou um engenheiro de dados definiu, como que ele performou? Então, o MLflow ele consegue nos trazer todas essas informações e também deixar isso logado para a gente, para futuras pesquisas. Para observabilidade e monitoramento, nós trazemos essa tech stack que funciona conjuntamente. Mas existem outras. Como a gente falou, é só algumas sugestões. Então, nós temos que ter um coletor de dados e logs, alguma ferramenta que consiga pesquisar nesse gerenciador de logs. O Elasticsearch, eu não sei se vocês conhecem, mas ele traz uma pesquisa diferenciada. E o Kibana. O Kibana ele é um gerenciador de dashboards. Aqui a gente pode ver um dashboard do Kibana, de um projeto tradicional de software. Então, um BA ou um PM pode querer ver métricas específicas e fica bem mais amigável. A gente consegue ter esses dashboards de forma interativa. Então, tentando colocar tudo junto, tá? Como é que funcionaria esse ciclo? Aqui a gente faz uma espécie de blend entre essas ferramentas ou tipos de soluções que precisariam ser utilizadas para endereçar as dificuldades encontradas e a própria ideia de entrega contínua. Tá? Então, começa com os dados disponíveis, obviamente, né? Disponíveis e acessíveis. E, num primeiro momento, tu tem então, um momento de ciência de dados. Tem a questão de notebooks, etc., que a gente não entra ao caso, mas tem um momento aqui que tu vai fazer tua ciência de dados, construção de modelos e geração desse código-fonte, executáveis, modelos e parâmetros, certo? Seguindo adiante, um próximo passo seria utilizar dados diferentes, no caso, dados de validação, e fazer a avaliação desses modelos. Depois, um momento em que tu vai gerar o teu modelo de produção, pode ser um modelo usando a tecnologia atual, a tecnologia que está em uso, que tu utilizou para construir o modelo, ou fazendo uma conversão para alguma outra tecnologia que a tua infraestrutura, teus serviços de produção suportem. Continuando usando os código-fontes e executáveis, modelos e parâmetros, que eles são artefatos também. Tá? Aqui, um momento de teste de integração, onde tu vai colocar o teu modelo no teu ambiente e testar se as integrações estão ok, fazendo aquele teste de contrato que a gente ouviu hoje, né? Fazendo seus testes nesse momento. E o deploy em produção, consequente monitoramento. Esse monitoramento, os teus modelos em produção, vão gerar dados que vão fechar esse fluxo. Certo? Então, podemos dizer que a entrega contínua é a capacidade da gente colocar mudanças de qualquer tipo em produção de forma segura e sustentável. Ou seja, nossos modelos, nossa diferente infraestrutura, porque ela vai mudando, e todas essas correções de experimentos, de forma que ela não afete o fim da nossa do nosso projeto, do nosso software. E, apesar dos desafios, aplicar a entrega contínua para machine learning permite o desenvolvimento e deploy contínuos, certo? Sob demanda, de forma, e isso é importante, tá? De forma sustentável, flexível e rastreável do notebook, que significa os teus experimentos, à produção. Dessa forma, aquele ciclo que a gente comentou inicialmente, que ele acaba sendo, normalmente ele é um ciclo mais lento, alguns passos podem levar alguns dias por muitos setups manuais, ele vai ser um ciclo mais rápido. Tu vai conseguir ter um feedback mais rápido, mesmo para projetos de machine learning, certo? Bom, gente, obrigada por escutarem a palavra do machine learning. Se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, além das que a gente vai falar agora, nós estaremos disponíveis logo mais no Happy Hour, que é uma boa notícia. Obrigada.